Começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da NET, 8 da Vivo Fibra e 22 da Megabit. Agora, para falar hoje aqui conosco, nós trouxemos a experiência de alguém que vai ajudar a entender esse momento conturbado que o país atravessa e tudo que a gente ouviu falar de pesquisas eleitorais. Veio conversar aqui com a gente hoje o Marcos Agostinho, ele que é sociólogo, cientista político e é diretor do Instituto MAS Pesquisa. Marcos Agostinho, obrigado por aceitar nosso convite e vir conversar aqui com os telespectadores do programa TV Secor. Eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer muito grande estar aqui e fazer o que eu gosto, né? Que é falar sobre pesquisa de opinião pública, pesquisa de mercado. E nesse momento onde as pesquisas tiveram um protagonismo muito forte, eu gostaria de contribuir com esse debate tão atual. Muito obrigado. E conosco também o nosso diretor, Edson Bertoldo. Tudo bem, Edson? Tudo bem, Jefferson, tudo bem, Marcos. Queria agradecer a presença do Marcos Agostinho aqui no nosso programa TV Secor, né? Ele falou, né, é o período de tanta pesquisa, né? Agora a gente tem um pesquisador da nossa região aqui de Osasco, né, da região oeste, e vai ser um grande programa para ele poder responder algumas coisas que ficaram aí no ar nesse período do primeiro turno da eleição do Brasil. O dia seguinte, né? O dia seguinte. Não podia ser mais oportuno aqui essa discussão. Né? O dia seguinte é um dia de eleição, uma eleição bastante acirrada, aí, com reviravoltas. Está começando a ser tradição nas eleições aqui de São Paulo, as reviravoltas, as surpresas de última hora, mas a gente vai falar sobre tudo isso aqui com o Marcos. Mas antes de entrar nesse assunto, Marcos, conta um pouquinho aí do Instituto MAS Pesquisa, como é que surgiu o Instituto MAS? Bem, o Instituto MAS surgiu em 1991, quando comecei a trabalhar, quando eu terminei a faculdade em 1990, minha formação é Sociologia e Política, pela Fundação Escola de Sociologia e Política. Tive a grata satisfação de estudar com alguns colegas que hoje têm um papel de destaque na sociedade. O Benedito Mariano, por exemplo, foi um deles, foi um colega de sala. Tem Diné Gonçalves, tem o Luiz Fernando, que trabalha... Exatamente, tem o Luiz Fernando, que trabalha na Secretaria de Transporte de São Paulo. Tem um conjunto de pessoas muito interessantes aí. E em 91 eu ingressei na FEFELESH, no Departamento de Sociologia, para cursar pós-graduação em Sociologia. E meu tema foi eleições e trocas sociais. E quando nós começamos a discutir, fazer pesquisa, levantar dados sobre a região que eu queria estudar, que era essa região oeste aqui, nós percebemos que as pessoas, os prefeitos, mesmo os políticos, não tinham ainda um trabalho muito forte com pesquisas eleitorais, um trabalho de análise de dados. Isso começou um pouco mais ali nas eleições de 89. Então, a partir daí, o trabalho acadêmico foi paralelo à criação do Instituto de Pesquisa. Em 99, criou-se propriamente o Instituto MAS Pesquisa, o ano que vem completa 20 anos de atividades, e nosso papel tem sido retratar com fidelidade as informações necessárias para empreendedores que querem saber qual é o melhor momento ou qual é o melhor público-alvo para se investir, assim como também entidades de classe, entidades não governamentais que querem também traçar o perfil do público que tem que ser atendido, ou uma dada realidade que tem que ser mudada ou transformada, e mesmo administrações públicas e os candidatos a cargos eletivos, os quais nós temos acompanhado nesses últimos anos com um grande grau de assertividade, e é o nosso objetivo sempre continuar nesse caminho. É isso que eu ia mencionar, assim, a gente lembra muito do Instituto de Pesquisa, né, no período eleitoral, nas vésperas de eleição, mas vocês desenvolvem outros trabalhos, sobretudo, aliás, principalmente, né, análise de mercado, análise de conjuntura. Exatamente, exatamente. Eu costumo dizer que as pesquisas eleitorais é a prima pobre das pesquisas de opinião pública, quer dizer, mas por outro lado, ela é aquela que é mais evidente, é uma que fica muito mais próxima das pessoas, e é daquela que é muito mais cobrada, porque o resultado é uma pesquisa de ontem, não tem nem 24 horas, que foi realizada a última pesquisa das eleições, que foi de boca de urna, e o resultado já saiu, nós estamos discutindo isso aqui agora. Mas como você bem disse, eu não faço só esse tipo de trabalho. Acabamos de fazer, por exemplo, uma pesquisa encomendada pela Associação Comercial e Industrial de Barueri, que era para apontar qual era a influência e como que os comerciantes e empreendedores e empresários podem utilizar a tecnologia para melhor atender o seu consumidor aqui na região oeste da Grande São Paulo. Então, a apresentação desse resultado de pesquisa vai servir também para uma ampla discussão que está sendo realizada, que é a mudança
da vocação da região, que é transformar de fato o Barueri num polo de tecnologia, não mais um polo gráfico e de logística. Então nós ficamos muito felizes com isso, de mais uma vez poder contribuir com dados, informações e análises concretas para o aumento do consumo dos empreendedores, também o conhecimento da população em geral em relação a como utilizar a tecnologia para melhor consumir, e consumir com qualidade e com mais rapidez e com preços melhores, porque o consumo online sai mais barato, e também para o estudo da criação desse polo de tecnologia, que vai gerar emprego, vai gerar renda e vai gerar visibilidade e ocupar a região oeste, que representa 1,2% da população do Brasil. Ela vai, e 3% do PIB, vai ainda aumentar essa participação e vai estar ligado naquilo que é de mais moderno na sociedade mundial. Olha aí. Agora, Edson, nós estamos aí um dia depois destas eleições, uma eleição que foi bastante debatida, tem aí dois projetos principais, consolidaram aí 2 projetos principais em disputa. O TV Secor vem falando a respeito do assunto eleições já faz bastante tempo, da importância, né, dos trabalhadores, das trabalhadoras escolherem um projeto alinhado, né, com as propostas dos trabalhadores, que não tire direitos dos trabalhadores, que não tirem benefícios dos trabalhadores. E, enfim, chegamos a um momento em que a decisão ela é binária, são dois quadros aí. Nessa trajetória, te surpreendeu em algum momento as pesquisas que foram apresentadas, aí até a antevéspera das eleições, até mesmo a pesquisa de boca de urna? Bom, Jefferson e Marcos e telespectador, foi uma surpresa, acho que não só para mim, mas para todos, né? Aqui nos bastidores, a gente estava conversando com o Marcos, a questão da pesquisa, né? Em demasia, né? Você que está aí nos assistindo viu que começou a sair uma pesquisa atrás da outra, né? Tanto para governador como para presidente da República. E, na minha opinião, do Edson que estou falando, eu acho que a pesquisa em si, dependendo dos critérios que é utilizado, ela realmente influencia no voto, né? Porque aquela pessoa acredita fielmente naqueles números que está sendo divulgado, né? Aí fica naquela questão, tantos pontos percentuais, para cima, para baixo, enfim, só que ele acredita que o primeiro, né, no Brasil, sempre aquela tradição, quem está na frente leva vantagem, né? E influenciou, né? Agora esperamos aqui uma resposta mais técnica, né, da prima pobre, que ele falou que esse negócio da pesquisa, para a gente entender como que funciona esse engenhoca, né? Você está em casa, tem que entender qual é a metodologia que é aplicada nas pesquisas. Nada como o Marcos Agostinho, que trabalha com isso, para poder responder a questão. Agora, a questão política em si, tem 2 projetos colocados aí hoje no Brasil, né? Um projeto que a gente precisa falar das qualidades, né? Que é o projeto do candidato Jair e o projeto do candidato Haddad. Então, você que está em casa tem que ter a sabedoria para poder escolher qual é o projeto que você vai seguir, né? A gente está aqui, né, um programa partidário, né, mas a gente sempre sabe que a gente está com os trabalhadores e aí você tem que avaliar quem está com os trabalhadores nesse momento e quem votou a favor da gente para poder tomar uma melhor decisão. Sei que foi a festa da democracia e a urna eletrônica mostrou mais uma vez para os observadores da OEA que nós conseguimos apurar votos até 9 horas da noite, presidente da República. Eu fiquei muito feliz com essa tecnologia do Brasil, que há muito tempo está aí, não pode ser questionada. Até o momento ela não falhou e quem questiona as urnas foi eleita com elas, né? Então não dá para você questionar as urnas nesse momento. Pois é. Marcos, explica pra gente essa coisa aqui. Primeiro a discussão que todo mundo coloca, mas não fui pesquisado, essas pesquisas não me atingem, a quantidade é muito pequena. Professor, por que a população fica com essa impressão das pesquisas? Não, na verdade não é impressão. Nós, inclusive, criamos um canal no YouTube, questão de 40 dias, porque com a realização das pesquisas, com o grau de incerteza que tinha essas eleições, ocasionou a criação de muitas outras pesquisas. Nunca houve, provavelmente, tantas pesquisas realizadas. Nesse momento foi praticamente diária, todo dia tinha uma pesquisa na reta final. Exatamente. Né? Então, para mim, esse é um assunto delicioso. Né? Eu diria, eu estou me sentindo um pinto no lixo, porque tem muito assunto para conversar, mas eu vou procurar ser objetivo, e se eu for prolixo, vocês me cortam. Em primeiro lugar, por que a dificuldade da pessoa ser entrevistada? Nós estamos falando de 147 milhões de eleitores. Veja bem, 147 milhões de eleitores.
Uma pesquisa, em média, são realizadas 2.000 entrevistas. Então a chance de você ser E é entrevistado... suficiente isso para... Perfeitamente suficiente. Perfeitamente suficiente. Até porque é o seguinte, quando se fala de margem de erro, toda pesquisa começa com uma margem de erro, porque tem um seguinte detalhe. Porque o que teria erro zero era se você entrevistasse a 147 milhões de eleitores simultaneamente. Isso é impossível do ponto de vista logístico e é impossível do ponto de vista econômico. Uma pesquisa com 2.000 entrevistas a nível nacional custa em torno de 300 mil reais. Onde só apenas a Globo e a Folha de São Paulo em consórcio podem comprar. Se vocês perceberem, a Globo só contratava o Ibope. De umas eleições para cá, contrata o Datafolha e o Ibope. Porque, de uma certa forma, são os dois institutos que dominam o mercado, que tem mais credibilidade. E ponto final. Porque nós temos que começar o seguinte, se é para questionar as pesquisas, então, quando o teu candidato sai na frente, não compartilhe. Não compartilhe. Porque eu vi na reta final agora, as pessoas compartilhando até página da Veja. Eu falei, nossa, aquele companheiro ali, radical demais, que não assiste TV Globo, que é Globo, que é o Pig, que só compartilha 247, compartilhando capa da Veja, compartilhando a hashtag a Marquezine, ele não. Eu falei, o quê? O que é isso, companheiro? Entende? Então, assim, então não pode, assim, ou se dá crédito ou não. O que se disse quando saiu a pesquisa do Ibope? A última que deu o crescimento do Bolsonaro. Não, tem um erro aí, porque tem o viés. Que teve uma mudança do critério, que seria o seguinte, explicando. O que é um filtro? O filtro é a condição pela qual aquela pessoa pode ser entrevistada. Essa amostra de 2.000 entrevistas no Brasil inteiro, ela é distribuída proporcionalmente. Então, se a Bahia tem 10% dos eleitores, então tem que ser feita 200 entrevistas na Bahia. Dessas 200 entrevistas, são distribuídas por cidades, por sorteio, porque você não vai entrevistar todas as 400 cidades da Bahia. Correto? Se tem 53% de mulheres na Bahia, são 53% das entrevistas com mulheres e 47% com homens, por faixa etárias e assim por diante. O grau de acerto por você fazer 2.000 entrevistas, ele é muito grande. Nenhuma pesquisa séria ou minimamente séria deu um resultado que não apontasse a tendência de Bolsonaro na frente e Haddad atrás. Isso já é suficiente. Isso já é um norte. Não adianta colocar o Ciro dizendo que ele vai ter 30% que está na frente do Haddad, que está em segundo, que a população não vai votar no Ciro por esse motivo. Assim como não votou pelos Trend Topics. O Ciro arrebentou no final de semana, mas não mudaram o voto. O que muda o Trend Topics, o que muda a pesquisa é a opinião pública propriamente dita. Tá certo? Então veja só, a margem de erro da pesquisa ela é estabelecida a partir da quantidade de entrevistas que é feita. Se eu faço 400 entrevistas, são 5%. Se são 600 entrevistas, são 4%. Se são 1.000 entrevistas, são 3%. Que é a quantidade de entrevistas que eu realizei na semana passada, onde medi a intenção de voto para presidente, governador e pesquisa espontânea para deputados federais e estaduais, que poderemos comentar os resultados, porque os números bateram, graças a Deus, ao nosso trabalho e à nossa equipe. Então a margem de erro para cá foi de 3%. Só que nós estamos falando de 1.661.000 eleitores. Então, se você faz parte desse 1.661.000 eleitores, a sua chance é 1 em 1.661. É quase uma loteria, né? É mais que uma loteria. Então, a fraude que se pode haver numa pesquisa não é se você individualmente foi entrevistado ou não. Porque você individualmente, quando é colocado no meio da massa de milhões de pessoas, tem 2 ou 3 pensamentos. Nesse momento agora, no Brasil, só existem 2 pensamentos. Ou a favor de Lula ou contra Lula, ou a favor de Haddad ou contra Haddad, só 2. De cada 10 pessoas que você pegar, 4 vão escolher o Bolsonaro e 4 vão escolher o Haddad. E uma dessas vai continuar não votando em ninguém e uma delas é que vai definir o jogo. Olha aí. Essa é a situação. Mas aí como é que a gente explica, por exemplo, fenômenos... Entendemos aqui a questão, né, do cenário nacional, a questão técnica, mas aí você pega cenários, por exemplo, como o de São Paulo, que surpreendeu, por exemplo, na última eleição,
a prefeito de São Paulo, né, onde o Dória levou no primeiro turno, na área, algo que os institutos não previram. E, de novo, São Paulo apresentando uma surpresa na eleição. Todos os institutos de pesquisa, e aí não foi um ou dois, não, todos davam o candidato Márcio França em terceiro lugar, numa posição distante, inclusive, né, do Paulo Scaff. Um pouco mais, dependendo do instituto, mas distante ainda do Paulo Scaff. E na reta final, Márcio França superou o Scaff, tirou aí uma vantagem de quase 6 pontos de diferença. Como é que se explica isso? É muito simples. Primeiro que é um desenho, é só você pegar um desenho. Você vai pegar qualquer gráfico da evolução de intenção de voto no França, tanto Datafolha quanto de Ibope, ou qualquer outro. Enquanto os dois, o Dória, se você pegar o Dória e o Márcio França, sobretudo o Dória, os 22% do início da campanha ele teve até o final. O Dória e o Scaff. Ele só subiu quando ele, descaradamente, ele chutou o Geraldo Alckmin e abraçou o Bolsodória, o voto Bolsodória. O recrudescimento do discurso do Dória foi o determinante, em relação à segurança, foi o determinante para o descolamento dele para o Paulo Scaff. Quando o Paulo Scaff passou ele 24 a 22, ele falou, opa, vamos tomar uma decisão agora. E uma das decisões foi, no discurso, olha, ele acentuou o antipetismo, tá certo? Que ideologicamente se liga ao Bolsonaro, e ele também se apropriou do discurso do Maluf, da rota na rua, do bandido, polícia é bandido na cadeia e gente boa na rua. Ele usou isso, só mudou uma palavrinha ou outra. Chegou a falar que a polícia vai atirar para matar. E também fez né? a declaração de que a polícia vai atirar para matar. Alguns até deu entrevista na outra emissora, que é na Connect TV, e eu estava tentando ali dialogar comigo. Não, isso aqui é fora de contexto. Fora de contexto, não. A questão é associar esse discurso ao bandido bom, bandido morto, que se aproximou do Bolsonaro. Aí fez a subida dele. Já o Márcio França, ele vem subindo de 4 pontos para 6, para 8, para 10, para 12, 14, 16, e o Scaff estacionado, tomando bastante, digamos assim, sendo bastante assediado pelo Dória, para se distanciar. E o Márcio França veio naquela... Porque o número de indecisos em São Paulo é muito grande e muito forte. E neste caso... Tinha um discurso muito próximo, né? O Dória e o Scaff tinham... Sim, ambos são empresários, ambos iniciativa privada, ambos que não são políticos. E de repente, o povo ele sabe escolher, ele sabe dosar. Eu acredito que, no caso, a nível nacional, a virada do Haddad para o Bolsonaro é um pouco mais difícil, porque não tem essa questão, não foi uma terceira via que surgiu para ser disputada, como em Minas Gerais, por exemplo. Provavelmente o candidato do Novo ganha, no Rio de Janeiro, provavelmente o candidato lá do Bolsonaro também ganhe, porque vem subindo. Esse foi o movimento. A pesquisa no Rio não estava errada. Ela apenas não conseguiu captar o movimento de última hora. Porque quem iria imaginar que a Janaína Pascoal teria 2 milhões de votos para deputado estadual? A bancada do PSL são de 10 deputados. Ninguém prevê isso. Mas as pesquisas, como o Instituto Mas realizou, e eu já dizia isso, é o seguinte: quem tivesse o número 45 na frente ia ter problemas em São Paulo, e talvez até em nacional. Porque o que ia mandar eram os 2 números, era o 13 e o 17. Então, ao longo da campanha, a aceitação do PSL, como principal partido de preferência, ultrapassou o PSDB. Então, assim, as pesquisas não conseguem captar tudo com a sua agilidade. Então, na reta final, é uma avalanche que acontece. Foi o que aconteceu em São Paulo. Tanto para a bancada formada pelo PSL, de parlamentares, tanto estadual como federal, como também aqui o Major Olímpio. Mas era óbvio que o Major Olímpio ia subir. Pois é, mas na última hora, o Suplicy... vencendo em todos os cenários. A Dilma em Minas Gerais. A ponto do Suplicy sequer ser eleito. Nós vamos ficar ainda. Nós concluímos na região oeste da Grande São Paulo a pesquisa para deputado estadual e federal na quarta-feira. A eleição foi domingo. Na quarta-feira, 22,3% das pessoas tinham candidato a deputado estadual. A decisão foi toda em cima E para deputado federal, era 23,1% tinha já escolhido esse candidato a deputado federal. Muito pouca gente, né?
2 a cada 10 haviam escolhido o seu parlamentar. E senador, o número é inferior. É inferior. Na espontânea, era inferior a isso. Então, o fenômeno e o estilo de preservação é que faz com que os candidatos sujem a cidade, é porque, de fato, ou a pessoa vai pegar o papelzinho voando, ou vai pegar no chão, ou alguém vai pegar e vai lembrar e vai dar para ela, porque o trânsito de colas no sábado à noite e domingo de manhã foi uma grandeza. Você imagina nas igrejas. Imagina nas igrejas. Você imagina, por exemplo, a chapa do Vinícius, que foi, se não me engano, foi eleito pela Universal. Primeiro mandato, foi eleito com quase 200 mil votos, se não foi ou mais que isso. Quem estava na cola dele? Tava lá o 17. Quando ele que combateu o capeta, quem combate o capeta é o 17. E se vai anular todos os outros, se você não votar em tudo que está completo, vai anular, então entra fake news, entra tudo. Pesquisa não é oráculo. Se nesse momento aqui, se apontar tendência, já é um ganho. Já é um ganho. Percebe? Então, por exemplo, quando em abril, quem acompanhou um trabalho que nós fizemos, divulgamos junto com o Diário de Osasco, onde apontávamos a dificuldade da eleição da Bruna para a eleição de 2018. A Bruna Furlan, né? Onde nós fizemos também, que a imprensa é generosa comigo, a gente agradece todos os parceiros, assim como estamos agradecendo o TV Secor, a Nova Onda, que acompanha, que foi um trabalho sério, o Jornal Visão, Oeste, muito importantes meios de comunicação regionais, que valorizam a gente, sabe o trabalho que a gente faz. Dizia lá no começo, no mês de abril, haverá dificuldade, porque de 2010 para 2014 ela perdeu 32% dos votos. E a tendência era que ela cairia mais ou menos isso. Pela conta que eu disse, ela teria uns 117.436 votos. Ela teve 123 mil votos. Então é uma tendência. Então a gente não acerta na mosca, mas já dava para saber que isso aconteceria. Então veja só, as limitações da pesquisa, ela tem que ser vista com humildade. Tá certo? Tanto de quem produz, que são os órgãos de estudo de pesquisa, como a imprensa e como quem consome, que são candidatos e o próprio eleitor. Quem pode vir distorcer um resultado de pesquisa ou um resultado de eleição é o órgão de comunicação e não o estudo de pesquisa. Quando o William Bonner fala que o Haddad, se ele subiu 6, fala que ele oscilou, aí a empresa está dizendo isso, não, ele cresceu. Ele teve que uma nota. Olha, desculpa, corrigindo, ele cresceu. Oscilar é quando você varia dentro dessa margem de erro. Porque se você não consegue entrevistar 100% dos 147 milhões ao mesmo tempo... Agora, a gente percebe muito claramente, por exemplo, que alguns optam por divulgar dos votos válidos, né, que aumenta a distância entre os candidatos e tal. Então, é nesse jogo aí que entra a manipulação de pesquisa? Não. A manipulação de pesquisa, se ela houver... Eu não consigo colocar minha mão no fogo por ninguém, mas se ela houver, ela não precisa, você não precisa sofisticar de tal sorte. Você, por exemplo, se eu sei que no Nordeste o Lula lidera, eu posso, por exemplo, fazer menos entrevistas no Nordeste e fazer mais entrevistas no Sul. Por quê? Toda pesquisa para ser divulgada, ela tem que ser registrada. Então, depois que está registrada... Eu quero divulgar uma pesquisa, que no Ibope, para divulgar a pesquisa de sábado, ele teve que registrar ela 6 dias antes. Então, se alguém quiser questionar a pesquisa do Ibope, o PT, o PSL, o PR, qualquer partido, ou qualquer entidade legalmente constituída, ela pode, porque você pode questionar, o TSE não vai impedir ninguém de publicar uma pesquisa, a não ser que você seja provocado a questionar o resultado. Então não adianta depois de ter divulgado o resultado reclamar da metodologia. Os partidos políticos, os comitês, têm que ter advogados, têm que ter pesquisadores atentos e acompanhando o PSQL, que é o site onde se registram os institutos de pesquisa. Se não concordar com a Se não concordar, eu vou vetar. Assim como fez a coligação Acelera São Paulo do João Dória. O Instituto MAS registrou uma pesquisa no nível estadual, quando o Bolsonaro tomou uma facada e o Lula ia passar o bastão pro Haddad. E isso é profissionalismo. Foi uma covardia, foi uma sacanagem, falando no popular.
Mas eu achei bacana, porque eu falei, poxa, esse cara, ele pode ter alguma importância. Porque foi no momento justamente que o Dória deu uma caída. Que ele deu uma caída. Então, o comitê do Dória, muito profissional, qualquer pesquisa que não for, que nós temos um conhecimento, que a gente dá para peitar, não vai passar. Agiu corretamente, por vista pragmática, é isso que tem que fazer. Não vai ficar chorando depois que é publicado. Vai e veta mesmo. Né? Agora, eu particularmente vou torcer muito para que não ganhe. Né? Eu sou partidário, mas eu tenho um lado. Eu gostaria muito que não ganhe. Até por esse motivo mesmo. E se tem Deus na Terra, embora eu não seja muito cristão, mas eu tenho uma fé em Deus incrível. E se Deus existe, João Dória não será governador do estado de São Paulo. Só por ter vetado a pesquisa do Instituto Massa. Mas você mencionou um outro episódio que foi bastante curioso, o fenômeno do Suplicy em São Paulo e Dilma, né, em Minas Gerais também, que estava disparada na frente. Exatamente, veja só, é impossível e improvável. Você tem lá o Bolsonaro em ascensão, ele cresceu, e isso não foi percebido, ou se fingia de morto. Tá certo? Então veja só, o que acontece? E aí fazendo uma crítica ao campo da esquerda, né? Que a gente analisa os dados, a gente analisando os dados ao longo do tempo, o que nós começamos a perceber? Poxa, esse antipetismo, ele vai vir forte. Ele vai vir forte o antipetismo. Mesmo tendo essa faixa de crescimento de transferência, isso vai vir forte. Por quê? Mesmo aqui em municípios onde prefeitos têm esse perfil mais popular, de realizador, de achar, de acreditar que por ter feito muito, o eleitor tem a obrigação de retribuir em votos, não é isso. As pessoas conseguem enxergar que o prefeito está fazendo muita coisa, está bem, só que não necessariamente vai votar no candidato dele. É o caso do Furlan, por exemplo. Ele tem uma boa avaliação, muito abaixo do que era nos últimos mandatos dele, mas também a transferência de voto é menor. Acho que também esse descolamento aconteceu em praticamente todas as cidades. Todas as cidades. Isso é um fenômeno. Então o que aconteceu com o PT? As pessoas viram esse governo como um governo bom, ok? Só que no Rio de Janeiro, poxa, tem esse, mas tem o Bolsonaro vindo crescendo. Então na reta final, o Santinho, o Bocadinho não valeu, então ultrapassou. A mesma coisa lá. Até por não ter um candidato do PSDB, que talvez lacere, que talvez barrasse um pouco esse crescimento, né? Então também teve essa avalanche. E em São Paulo, Major Olímpio, porque o reduto, se tornou um reduto do Bolsonaro, onde o Alckmin derreteu, onde o Dória abandonou o Geraldo Alckmin. Então facilitou para que houvesse essa campanha do 17. E a Mara Gabrilli teve esse apelo, mulher, veio crescendo, aquela coisa toda. E toda a campanha de desconstrução do Suplicy. Não pela questão partidária, mas pela questão da idade dele, pelo perfil dele. Então esse processo de desconstrução não foi acompanhado pela estrutura partidária do PT. O PT de certa forma, deixou o Suplicy por si só e despolitizou a candidatura dele aqui em São Paulo. Não houve um confronto, por exemplo, do Suplicy com o Major Olímpio. Não houve esse debate. O Major Olímpio conseguiu ir sozinho, provavelmente a Dilma também. Aconteceu a mesma coisa lá em Minas Gerais. Mas é um assunto tão interessante, né, Edson? Infelizmente, o papo voou aqui, a gente está chegando no final do programa, mas fica aí o ensinamento, o recado para os telespectadores, né, para os comerciais, que assim, a pesquisa ela é um retrato, mas ela não é a certeza do que vai acontecer no final, né, Edson? Fica o recado aí nesse final de programa que tudo que o Marcos Agostinho falou é isso daí. É confiável, mas também não refere-se à questão real, né? Eu só quero pedir para o telespectador que, nesse momento tão aflorado das questões políticas, a política passa e a gente fica, né? Que a gente tenha sabedoria, calma, tranquilidade, né? Que nós vamos ficar aqui no dia a dia para poder trabalhar para você e que Deus abençoe essa nação. Eu sou cristão, viu? E que seja quem ganhe o melhor e que seja tudo em prol do Brasil. Eu tenho muita fé que os trabalhadores vão vencer nessa questão aí, que cada um bote a mão na consciência, porque a gente defende o 13º, defende férias e outras coisas mais que você ganhou ao longo dos anos. Fica com Deus e muito obrigado, Marcos, por ter vindo aqui no TVC. Eu que agradeço vocês, estarei sempre à disposição para quando vocês me chamarem estar falando sobre esse assunto que é
o meu dia a dia. Eu agradeço vocês, muito obrigado, até uma próxima vez. Muito obrigado. Obrigado, Marcos, obrigado, Edson. O TV Secor fica por aqui. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá.